Ela o traiu, ou assim ele pensou, até que 2 anos depois, o CEO milionário viu as gêmeas que tinham os seus olhos. Kevin Andrade havia passado a maior parte da sua vida a dominar a arte do controlo. Controlo sobre a sua empresa, controlo sobre a sua reputação, controlo sobre todos os aspectos da sua existência. Nada sobre ele era acidental. Cada fato que usava, cada reunião que liderava, cada decisão que tomava, era parte de uma imagem de perfeição cuidadosamente construída. As pessoas admiravam-no, invejavam-no, temiam-no, mas ninguém o conhecia de verdade. Era assim que ele gostava. A vulnerabilidade era fraqueza, e a fraqueza não tinha lugar no seu mundo. Mas tudo o que ele pensava que entendia sobre poder e controlo começou a desmoronar-se no dia em que Emília Santos entrou no seu escritório. Ela não era como as outras, aquelas mulheres elegantes e polidas que o viam como uma oportunidade em vez de um homem. Emília era quieta, mas perspicaz, graciosa sem o perceber, e o seu sorriso carregava um calor que o desarmava de maneiras que ele não entendia. Começou como sua assistente, e a princípio ele tentou manter o relacionamento estritamente profissional. Mas as noites tardias no escritório esbateram as fronteiras. A risada dela tornou-se o som que ele esperava, a voz dela, a calma na tempestade do seu mundo exigente. Ele dizia a si mesmo que não significava nada, que era temporário, que ele podia manter sob controle como tudo o mais. Ele estava errado. Por um tempo, eles foram felizes à sua maneira. Ela nunca pediu mais do que ele podia dar, e ele permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, pudesse equilibrar o amor e a ambição. Mas, no fundo, o medo sempre pairava, um sussurro quieto e venenoso a lembrar-lhe que os apegos tornavam os homens fracos, que as emoções os tornavam imprudentes. Quando Emília lhe disse que o amava, ele congelou. Ele não o disse de volta, embora uma parte dele quisesse. Em vez disso, ele anuiu rigidamente, fingindo não ver o desapontamento cintilar no rosto dela. Ele disse a si mesmo que o amor não era necessário, que o que eles tinham era suficiente. A ilusão se estilhaçou numa tarde tranquila, quando Emília bateu à porta do seu escritório, as mãos a tremer ligeiramente enquanto segurava um pequeno objeto branco. A sua voz falhou ao falar. "Kevin, eu preciso te dizer uma coisa." Ele levantou o olhar do seu computador impaciente, já irritado pela interrupção. Mas as palavras que se seguiram o atingiram mais forte do que qualquer perda de negócio jamais poderia. "Eu estou grávida." Por um longo e pesado momento ele não disse nada. O ar entre eles adensou-se, até que pareceu impossível respirar. Ela parecia aterrorizada, mas também esperançosa, como se estivesse à espera que ele a tomasse nos braços e lhe dissesse que tudo ficaria bem. Em vez disso, ele se levantou abruptamente, a sua cadeira a raspar no chão. "O que é que acabaste de dizer?" O seu tom era cortante, quase incrédulo. Emília engoliu em seco. "Estou grávida, Kevin. Não foi planeado, mas..." Antes que pudesse terminar, ele bateu com a mão na secretária. "Tu planeaste isto de propósito, não foi? A acusação saiu como veneno." Ela estremeceu, olhando para ele com olhos arregalados e feridos. "Não, eu não planeei. Como podes sequer pensar isso?" Ele andou de um lado para o outro na sala, a sua mente a girar, a raiva a mascarar o pânico a subir no seu peito. "Tu fazes ideia do que isto vai fazer-me? A minha empresa? A tudo o que eu construí?" As suas palavras ecoaram no silêncio, cruéis e indiferentes, e quando ele finalmente olhou para ela, a esperança na sua expressão havia desaparecido. "Eu pensei que ficarias feliz." Ela sussurrou, a sua voz a falhar.
Eu pensei que me amasses. Por um segundo, algo dentro dele vacilou, mas o orgulho sufocou-o antes que pudesse crescer. Isto foi um erro, ele disse friamente. Tudo isto. No momento em que as palavras saíram da sua boca, ele sentiu algo mudar na sala, como se o próprio ar recuasse dele. Emília olhou para ele por mais um momento, lágrimas a escorrer pelas suas faces, depois virou-se e saiu. O som da porta a fechar foi final, brusco e insuportavelmente quieto. Kevin ficou ali por muito tempo, o seu coração a bater forte. Ele disse a si mesmo que tinha feito a coisa certa, que era necessário, que ele não podia deixar que as emoções o desviassem. Ele devia sentir alívio, mas tudo o que sentiu foi uma dor oca a espalhar-se pelo seu peito. Serviu-se de uma bebida, mas o uísque sabia a culpa. Ele tentou voltar ao trabalho, mas cada linha do documento à sua frente embaçava até se tornar sem sentido. Quando a noite caiu, ele sentou-se sozinho no seu escritório, a olhar para as luzes da cidade para lá do vidro, assombrado pela memória do rosto dela enquanto se afastava. Na manhã seguinte, ela não apareceu. A secretária dela estava vazia, o telefone desligado. Em poucos dias, ela desapareceu completamente da sua vida. Ele tentou convencer-se de que não se importava, que era melhor assim. Mas à noite, quando fechava os olhos, ele a via novamente. As suas mãos a tremer, os seus olhos cheios de lágrimas, a sua voz baixa a dizer: "Eu pensei que me amasses." Ele tentou enterrar a memória sob o trabalho, sob o poder, sob o ruído do sucesso, mas ela agarrava-se a ele como uma sombra da qual ele não conseguia escapar. Ele disse a si mesmo que tinha escolhido a lógica em vez da emoção, a força em vez da fraqueza. Mas, no fundo, algo nele sabia a verdade. Ele não tinha escolhido a força de todo, ele tinha escolhido o medo. E um dia, esse medo voltaria para ele, de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. 2 dias depois de Emília se ter ido embora, Kevin chegou ao escritório mais cedo do que o habitual, como se começar o dia antes de mais ninguém pudesse de alguma forma abafar o silêncio que ela havia deixado para trás. Mas nem sequer o ritmo constante das suas rotinas conseguia apagar a presença dela. A secretária dela estava vazia, o seu nome ainda no lugar, o fraco perfume dela pairando como uma memória que se recusava a desvanecer. Quando a sua nova assistente chegou uma semana depois, uma mulher polida com dicção perfeita e um sorriso mais frio, ele não se deu ao trabalho de saber muito sobre ela. Ela podia digitar mais rápido, gerir reuniões com eficiência, mas a sua presença apenas o lembrava do que faltava. Ele disse a si mesmo que era assim que as coisas deviam ser, organizadas, controladas, profissionais, mas a verdade é que cada momento perfeitamente ordenado parecia vazio. Ele se enterrou no trabalho com o tipo de obsessão que só a culpa podia alimentar. A sua empresa cresceu ainda mais rápido nos meses seguintes. Os lucros dispararam, os prêmios chegavam e os investidores chamavam-no de visionário. Mas o sucesso parecia estéril. Quanto mais ele alcançava, menos importava. À noite, ele voltava para o seu penthouse com vista para a cidade, servia-se de uma bebida e ficava sentado em silêncio. Não havia chamadas de ninguém que se importasse, nem risos, nem calor. Apenas o zumbido da cidade lá embaixo e o eco de palavras que ele não conseguia esquecer. Tu planeaste isto de propósito. Ele ainda conseguia ver a forma como os olhos dela se escureceram quando ele disse isso, a forma como os ombros dela tremeram antes de ela se virar. Ele repassava aquele momento repetidamente, convencendo-se de que não tinha tido escolha, que ela tinha querido algo dele,
que ele não podia dar. Mas mesmo as mentiras, repetidas com frequência suficiente, começaram a perder o seu poder. Os meses se transformaram num ano e a culpa não se desvaneceu, calcificou-se, transformando-se em algo pesado que se instalou no seu peito. Ele namorou ocasionalmente, mais por hábito do que por desejo, mulheres bonitas em vestidos elegantes, do tipo que se encaixavam perfeitamente em fotografias, mas nunca na sua vida. As conversas pareciam ensaiadas, os risos forçados. Nenhuma delas tinha a honestidade tranquila de Emília, a forma como ela o havia olhado como se visse através de toda a sua armadura e ainda não se encolhesse. Era mais fácil fingir que ela nunca existiu, mas as coisas mais pequenas o traíam. Uma canção que ela costumava trautear enquanto trabalhava, o cheiro a café pela manhã, uma madeixa de cabelo loiro presa numa das suas camisas antigas. Cada lembrete atingia como um hematoma que ele não conseguia parar de pressionar. Uma noite, depois de um evento de caridade cheio de apertos de mão e sorrisos de champanhe, ele voltou para casa para encontrar uma carta à espera na sua secretária. Não era de Emília. Ela tinha desaparecido demasiado completamente para isso, mas algo nela o deteve. Era de um advogado a notificá-lo de que Emília havia renunciado oficialmente à empresa, perdendo todos os benefícios e assinando a renúncia a qualquer reclamação de compensação futura. Não havia mensagem, nem nota, apenas a sua assinatura no fundo da página, precisa, graciosa, final. Ele olhou para ela por um longo tempo, os seus dedos a traçarem a caligrafia familiar. O papel tremeu ligeiramente nas suas mãos. Pela primeira vez em anos, ele percebeu o que significava estar verdadeiramente sozinho. Os meses seguintes arrastaram-se num borrão de monotonia. Ele viajava frequentemente, a perseguir projetos por cidades, qualquer coisa para se manter em movimento, para que não tivesse que pensar. Mas havia momentos tranquilos, inesperados, quando ele olhava pela janela de um avião e imaginava uma mão pequena a esticar-se para a dele, ou ouvia a risada de uma criança e sentia uma dor aguda no peito. Ele tentou ignorá-la, mas ela apenas se tornava mais forte. Ele não sabia para onde Emília tinha ido ou o que ela tinha feito com a sua vida. Ele disse a si mesmo que não se importava, mas quando fechava os olhos, ele não conseguia parar de se perguntar. Estava ela feliz? Tinha seguido em frente? Teria ela ficado com o bebê? O pensamento o assombrava. A princípio, ele recusava-se a acreditar que ela o faria. Ela era prática, sensata. Ela teria feito a escolha racional. Mas depois ele se lembrou da forma como a mão dela tinha repousado protetoramente no estômago naquele dia, mesmo enquanto ele a acusava de mentir. Aquele pequeno gesto inconsciente, cheio de instinto e amor. E subitamente, a certeza a qual se agarrava começou a desmoronar-se. E se ela não tivesse ido sozinha? E se em algum lugar por aí houvesse uma criança, a sua criança, a crescer sem nunca saber o nome dele? Naquela noite, pela primeira vez em anos, Kevin não dormiu. Ele sentou-se no seu escritório, as luzes da cidade a piscar através do vidro, e pensou no tipo de homem em que se tinha tornado. Ele construiu tudo o que pensava que queria, no entanto, nada disso conseguia preencher o vazio que ele havia criado com as suas próprias palavras. O poder, o dinheiro, a influência, nada disso significava nada quando ele nem sequer conseguia encarar a única pessoa que o tinha amado, sem pedir nada em troca. Um ano depois, a sua empresa anunciou um massivo projeto de expansão costeira e ele se ofereceu para o supervisionar pessoalmente. Todos ficaram surpreendidos. Kevin Andrade
já não lidava com trabalho de campo, mas ele lhes disse que precisava de mudar de ares. Na verdade, ele precisava de distância dos fantasmas que ele próprio havia criado. Ele não sabia o que estava à procura, apenas que não podia ficar na mesma cidade onde cada rua lhe lembrava dela. A pequena cidade costeira era tudo o que o seu mundo não era. Tranquila, lenta, despretensiosa. As pessoas sorriam sem razão, o ar cheirava a sal e pão fresco, e pela primeira vez em muito tempo, Kevin sentiu algo perto da paz. Ele alugou uma casa pequena junto à água, disse a si mesmo que era temporário, apenas um lugar para se concentrar no projeto. Mas o som das ondas à noite fazia-o pensar nela novamente, na suavidade na sua voz, no calor das suas mãos, nas coisas que ele havia atirado fora sem hesitação. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas o destino já havia começado a virar. Em algum lugar naquela mesma cidade, uma mulher que ele uma vez chamou de erro estava a pôr duas meninas pequenas na cama, as suas risadas a ecoarem pela casa. Elas tinham os olhos dele, a sua determinação tranquila, o seu espírito teimoso. E enquanto Kevin Andrade estava sentado sozinho junto ao mar, a tentar esquecer, o seu futuro inteiro estava a apenas algumas ruas de distância, 2 anos de idade, a rir e a chamar outra pessoa de mamã. Emília nunca imaginara que recomeçar pudesse parecer ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Quando ela deixou a cidade para trás, ela não estava apenas a fugir de Kevin, ela estava a fugir da versão de si mesma que havia acreditado que podia mudar um homem que só confiava no poder. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Ela não tinha para onde ir, ninguém a quem ligar, e a vida a crescer dentro dela exigia uma força que ela não pensava que tinha. O dinheiro que ela havia poupado mal durou a gravidez, e o isolamento quase a quebrou. Mas, quando as gêmeas nasceram, o mundo mudou. Naquele quarto de hospital tranquilo, sob o brilho suave de uma única luz, ela olhou para 2 rostos minúsculos, idênticos, perfeitos e cheios de vida, e soube que tinha que viver de forma diferente agora. Ela lhes deu os nomes de Lia e Rosa, nomes que carregavam gentileza, mas também resiliência, porque ela queria que crescessem com ambos. Aqueles primeiros dias foram sem dormir, caóticos e exaustivos, mas Emília nunca se queixou. Cada choro, cada mamada noturna lembrava-lhe que ela tinha feito a coisa certa, mesmo que isso significasse perder tudo o que ela pensava que precisava. As meninas cresceram rápido, preenchendo os seus dias com uma alegria que ela não sabia que existia. Lia era curiosa, sempre a fazer perguntas com os olhos cheios de admiração, enquanto Rosa era mais quieta, observadora, frequentemente a olhar para a mãe com o mesmo olhar firme que lembrava Emília dolorosamente de Kevin. Às vezes, quando as gêmeas riam juntas, ela prendia a respiração. Era o mesmo tipo de risada profunda e sentida que ele costumava ter antes de o mundo o tornar duro. E mesmo que ela tivesse prometido a si mesma nunca mais pensar nele, ela não conseguia parar. Ele estava lá de maneiras pequenas, na inclinação do nariz das meninas, no formato dos seus sorrisos, no flash ocasional de castanho nos seus olhos, quando a luz do sol atingia o ângulo certo. Ela havia encontrado trabalho numa padaria local, pouco depois de se mudar para uma pequena casa alugada perto da costa. O trabalho não pagava muito, mas era o suficiente para as manter. A dona, uma idosa chamada Dona Teresa, simpatizou imediatamente com Emília. "Tu tens mãos que conhecem a paciência", ela disse uma vez, a observar Emília a amassar a massa. "As pessoas que foram magoadas fazem o melhor pão.
Elas entendem o que significa levantar-se novamente. Emília sorriu suavemente com aquilo, sem se aperceber o quão verdadeiras aquelas palavras se tornariam. A vida instalou-se num ritmo que era simples, mas completo. Ela acordava cedo para preparar o pequeno almoço para as meninas, levava-as para a pequena creche na rua, depois ia para a padaria. O cheiro a baunilha e canela cumprimentava-a todas as manhãs, e embora as suas mãos estivessem frequentemente cansadas, o seu coração estava mais leve do que estivera em anos. À noite, ela ia buscar as gêmeas, levava-as para o parque junto ao mar e observava-as a perseguir as ondas. O oceano se tornou o seu confidente, o seu movimento interminável a espelhar a forma como o seu passado subia e descia dentro dela. Às vezes, quando as meninas perguntavam pelo pai, a voz de Emília falhava. "Ele está longe", ela diria gentilmente. "Mas ele vos ama à sua maneira." Era uma mentira que ela contava para as proteger, e talvez para se proteger a si mesma. Ela não queria que crescessem a pensar que eram indesejadas. No fundo, ela ainda acreditava que em algum lugar dentro de Kevin estava o homem que ela uma vez vislumbrou, o que podia amar ferozmente se ele se permitisse. Mas esse homem havia desaparecido, enterrado sob a ambição e o orgulho, e ela recusou-se a desperdiçar a sua vida à espera que ele reaparecesse. A cidade lentamente se tornou o seu refúgio. As pessoas ali não se intrometiam, aceitavam-na como ela era, uma jovem mãe a fazer o seu melhor. Às vezes, tarde da noite, ela sentava-se junto à janela depois de as meninas adormecerem, a observar a chuva a deslizar pelo vidro. Eram aqueles os momentos em que os seus pensamentos vagueavam de volta para a cidade, para o escritório, para aquele dia final. Ela ainda conseguia ouvir a voz dele, fria e cheia de acusação. Ainda conseguia ver a descrença nos seus olhos quando lhe disse a verdade. Ela perguntava-se se ele alguma vez pensava nela, se ele alguma vez se arrependia das palavras que havia dito. Depois abanava a cabeça, afastava o pensamento e lembrava-se de que o arrependimento não construía futuros, apenas acorrentava as pessoas ao seu passado. À medida que as gêmeas se aproximavam do seu segundo aniversário, Emília sentiu uma mudança dentro dela. Ela não estava apenas a sobreviver mais, ela estava a começar a viver. Ela começou a desenhar novamente algo que não fazia desde antes da sua vida com Kevin. Ela desenhava o mar, o céu, os rostos das suas filhas enquanto dormiam. Os desenhos enchiam as paredes da sua pequena casa, transformando-a em algo brilhante e caloroso. Dona Teresa notou o seu talento e a incentivou a entrar numa feira de arte local. "Tu tens mãos que conhecem a paciência", ela disse uma vez. "As pessoas que foram magoadas fazem o melhor pão. Elas entendem o que significa levantar-se novamente." Emília sorriu suavemente com aquilo, sem se aperceber o quão verdadeiras aquelas palavras se tornariam. Pela primeira vez, Emília sentiu-se orgulhosa não só de sobreviver, mas de se tornar alguém novo. No entanto, sob aquela paz recém-descoberta, algo inquieto agitava-se. De vez em quando, ela acordava de sonhos de que não conseguia se lembrar totalmente. Sonhos onde estava parada numa rua familiar, a ouvir uma voz a chamar o seu nome, a virar-se mesmo a tempo de ver um homem com cabelo castanho e olhos que outrora ardiam com tudo o que ela amou e temeu. Ela acordava com o coração a palpitar e dizia a si mesma que não era nada, apenas memórias a tentar abrir caminho de volta. Mas, no fundo, ela sentia que o passado ainda não tinha acabado com ela. Ela não sabia que a quilômetros de distância, numa cidade
cheia de vidro e aço. Esse mesmo homem às vezes acordava de sonhos de uma mulher a afastar-se dele, o cabelo dela a brilhar em dourado na luz. Ele sentava-se, o peito apertado, sem entender por que a dor nele nunca diminuía, não importa quantos anos se passassem. Emília pensava que havia construído uma vida segura dos fantasmas do seu passado, mas o destino já havia começado a fechar o círculo. E quando o fizesse, não pediria a sua permissão, simplesmente traria tudo o que ela havia enterrado de volta para a sua porta. Kevin Andrade não reconhecia o homem em que se tinha tornado. 2 anos haviam se passado desde que Emília saiu da sua vida, mas a distância entre quem ele era então e quem ele era agora parecia incomensurável. A perspicácia que outrora o definia havia se embotado, substituída por uma inquietação silenciosa que ele não conseguia afastar. Ele ainda geria o seu império com precisão, ainda comandava salas de reuniões com autoridade, mas por trás de cada decisão havia um movimento oco, como uma máquina que continuava a funcionar muito depois de o propósito ter desaparecido. O seu reflexo no espelho todas as manhãs parecia o mesmo, fato à medida, olhos firmes, um homem no controlo, mas ele conseguia sentir as rachas a formarem-se por baixo da superfície. Ele tinha tudo e, no entanto, sentia como se tivesse perdido tudo o que importava. Começou com pequenas coisas. Ele apanhava-se a observar famílias nos parques a caminho do trabalho, pais a levantarem os seus filhos a rir, o som da alegria a ecoar no ar, e sentia algo a revirar-se dolorosamente no seu peito. A princípio, desvalorizou-o como sentimentalismo, algo que vinha com a idade, mas o sentimento persistia. Então, uma tarde, ele viu uma menina no hall do seu edifício de escritórios, cabelo castanho encaracolado, olhos castanhos grandes, e por um segundo, o seu fôlego ficou preso. Ela olhou para ele e sorriu, e ele quase sorriu de volta antes de perceber que ela não era dele. Naquela noite, ele foi para casa e bebeu mais do que o habitual, a memória do rosto daquela criança a assombrá-lo muito depois de fechar os olhos. Foi durante um retiro corporativo que o destino começou a tecer os seus fios novamente. A sua empresa havia adquirido propriedade na costa e ele teve que supervisionar pessoalmente a renovação de um projeto de hotel de luxo. Ele não queria ir. A ideia de estar longe da cidade deixava-o inquieto. Mas os seus sócios insistiram, e parte dele sabia que precisava da distância. Ele disse a si mesmo que era apenas mais um projeto, mais uma oportunidade para provar que ainda tinha a motivação que havia construído o seu sucesso. O que ele não esperava era o quão pacífica a cidade costeira se sentiria. Havia algo desarmante na sua simplicidade, a forma como o ar do oceano cortava o ruído na sua cabeça, a forma como os locais o tratavam como uma pessoa em vez de um CEO. Ele sentiu-se anônimo pela primeira vez em anos, e o anonimato era estranho, mas reconfortante. Ele passava os seus dias em reuniões com empreiteiros e arquitetos, e as suas noites a caminhar pela costa, onde o horizonte parecia interminável. Uma noite, enquanto o sol mergulhava sob as ondas, ele parou num pequeno café perto do local do hotel. Não fazia parte de nenhuma cadeia, apenas um lugar acolhedor com menus escritos à mão e o cheiro a pastéis frescos. No momento em que ele entrou, sentiu algo mudar, uma atração inexplicável, uma familiaridade que fazia o seu coração acelerar por razões que ele não entendia. Havia apenas alguns clientes, e atrás do balcão estava uma mulher com cabelo grisalho e olhos gentis. Ela o cumprimentou calorosamente e entregou-lhe um menu, mas ele mal notou as suas palavras. A sua atenção havia se desviado para o canto do café,
onde um suave som de risada lhe chamou a atenção. Duas menininhas sentavam-se numa pequena mesa perto da janela, as suas cadeiras demasiado grandes para os seus pequenos corpos. Elas estavam a colorir em individuais de papel as suas cabeças inclinadas juntas. Eram idênticas, o mesmo cabelo castanho, os mesmos olhos castanhos arregalados, a mesma pequena fissura entre os seus dentes da frente quando sorriam. Algo nelas o puxou, uma estranha familiaridade que ele não conseguia nomear. Ele observou-as por mais alguns segundos do que devia, e quando uma delas levantou o olhar, os seus olhos encontraram os dele. Ela piscou curiosamente, depois sorriu antes de voltar para a irmã. Ele sorriu fracamente, incerto do porquê a visão o perturbava tanto. Não foi até que ele saiu, o ar fresco a roçar o seu rosto, que a inquietação o atingiu completamente. Aqueles olhos, aquele sorriso, era como se os tivesse visto antes, não na realidade, mas em sonhos que se recusavam a desaparecer. Nos dias seguintes, ele arranjou desculpas para passar pelo café repetidamente, sempre em horários diferentes, sempre na esperança de a ver de novo. Às vezes, ele sentava-se lá fora com um café, fingindo verificar e-mails, enquanto olhava secretamente para a janela. As gêmeas estavam frequentemente lá a desenhar, a rir, a sua presença a iluminar o espaço ao redor delas. Uma tarde, ele viu a porta do café abrir-se e observou enquanto uma mulher saía a carregar uma pequena caixa de pastéis. Ela usava um vestido azul pálido, o seu cabelo loiro apanhado num coque simples, e embora ele não conseguisse ver o rosto dela claramente a princípio, algo dentro dele congelou. Quando ela virou em direção à rua, a luz do sol apanhou o seu cabelo e o ar faltou-lhe. Emília! Por um momento ele pensou que estava a ter alucinações. Haviam-se passado 2 anos desde que a vira, mas o tempo não a havia apagado. Pelo contrário, ela parecia mais forte, mais radiante, embora houvesse uma suavidade nela que vinha do tipo de paz que ele nunca havia sido capaz de lhe dar. O seu olhar baixou para as 2 meninas que correram para ela, agarrando-se às suas pernas, o riso delas a pairar no ar. Ela curvou-se para beijar as suas cabeças, os seus olhos cheios de ternura. Atingiu-o então tão subitamente que o fez cambalear. As meninas, elas não eram apenas crianças, eram dele. Ele não precisava de provas, não precisava de testes. Ele via-se a si mesmo nos seus rostos, no formato dos seus sorrisos, na forma como uma delas enrugava o nariz exatamente da mesma maneira que ele fazia quando pensava. O seu coração martelava tão forte que ele mal conseguia respirar. Por alguns segundos, ele apenas ficou ali parado, escondido atrás da esquina do edifício, a observar enquanto Emília levantava uma das meninas nos braços e ria de algo que a outra dizia. A visão era quase demais para suportar. Ela parecia feliz, livre, intocada pela dor que ele lhe havia deixado. E, no entanto, por baixo da felicidade, ele viu traços de exaustão, sombras sob os seus olhos, a ligeira curvatura dos seus ombros. Ela havia sobrevivido sem ele, mas a que custo? Kevin passou o resto daquela noite a andar de um lado para o outro no seu quarto, a reviver a cena na sua mente repetidamente. Ele não conseguia dar sentido à tempestade dentro dele. Culpa, admiração, descrença, um calor estranho que ele não sentia há anos. Ele queria vê-las de novo, mas não sabia como. Que direito tinha ele de regressar às suas vidas depois do que tinha feito? E, no entanto, a ideia de ir embora agora parecia insuportável. Ele havia passado anos a construir impérios, a perseguir números e títulos,
Mas ver aquelas meninas havia tornado tudo o mais sem sentido. Ele não sabia como consertar o que havia partido, mas pela primeira vez ele queria tentar. Naquela noite, o sono recusou-se a vir. Ele ficou junto à janela, a observar o oceano a bater na costa, e sussurrou o nome dela no silêncio. Emília. Ele não sabia se ela o perdoaria, se ela sequer podia, mas ele sabia uma coisa com absoluta certeza. Ele não podia deixar aquela cidade não ainda, porque em algum lugar por baixo da dor e do orgulho, algo havia começado a despertar dentro dele novamente. Algo que havia sido enterrado desde o dia em que ela saiu do seu escritório. E desta vez ele não deixaria que o medo ditasse as suas escolhas. Na manhã seguinte, Kevin acordou antes do amanhecer, incapaz de acalmar a turbulência no seu peito. Ele tinha passado a manhã a olhar para o horizonte, enquanto a primeira luz começava a derramar-se sobre o oceano. O som das ondas a bater nas rochas lá fora era geralmente calmante, mas hoje apenas espelhava o martelar incessante dos seus pensamentos. Ele sabia o que queria: vê-la de novo, falar com ela, mas não sabia se tinha o direito. Depois de tudo o que ele havia dito, tudo o que ele havia feito, o que poderia ele dizer agora que importasse? Ele disse a si mesmo que precisava apenas de um fecho, algum tipo de confirmação de que ela e as crianças estavam felizes, de que ela não precisava de nada dele. Talvez então ele pudesse seguir em frente, mas no fundo, ele sabia que era uma mentira. Ele não queria fecho, ele queria redenção, mesmo que não a merecesse. À medida que o sol da manhã subia, ele tomou uma decisão. Ele iria ao café novamente, apenas para a ver. Talvez ele não falasse com ela, talvez ele apenas observasse, mas ele tinha que saber se o que ele havia visto ontem era real ou algum truque cruel do destino. Quando ele chegou, o café estava mais movimentado do que antes. Ele parou do outro lado da rua por alguns momentos, a olhar pela janela. Emília estava lá dentro, a vestir um suéter creme suave e um coque despenteado, o seu cabelo solto a cair ao redor do seu rosto. As meninas estavam sentadas na mesma mesa de canto, os seus pequenos pés a balançarem sob as cadeiras. Uma delas estava a rabiscar algo num guardanapo, enquanto a outra falava animadamente, a agitar os braços. Emília curvou-se para ouvir, sorrindo gentilmente, a sua mão a roçar a face de uma menina. O seu coração apertou. Ele havia visto o sorriso dela antes, mas nunca assim. Havia algo mais puro nele, algo intocado pelo peso da ambição e dor que havia marcado o passado de ambos. Ele quase se virou, com medo de estragar o que estava a ver. Mas então uma das meninas apontou para a janela e sussurrou algo à irmã. Ambas viraram a cabeça, e por um breve e aterrorizante momento, os olhos delas encontraram os dele. Elas piscaram em uníssono, os seus olhos castanhos curiosos, mas destemidos e, em seguida, uma delas, ele pensou que era a que lhe havia sorrido ontem, acenou. O gesto era pequeno e inocente, mas sentiu-se como uma flecha a perfurar-lhe o peito. Antes que pudesse reagir, Emília se virou para ver o que tinha chamado a atenção delas. O seu olhar pousou nele e o mundo pareceu parar. Por um batimento, nenhum dos dois se moveu. O ruído do café desvaneceu-se, o som do trânsito lá fora se dissolveu e era só eles, duas pessoas que haviam outrora partilhado tudo e depois destruído tudo com uma única discussão. A sua expressão mudou de surpresa para descrença para algo mais, algo que ele não conseguia nomear. Ele viu a tensão nos seus ombros, a forma como seus lábios se entreabriram, como se para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu.
Depois ela virou-se abruptamente, pegando numa das meninas e sussurrando algo a ela antes de se dirigir para o fundo do café. Kevin ficou paralisado na calçada, as mãos cerradas ao seu lado. Ele esperou incerto do que fazer, mas ela não voltou a sair. Após vários longos minutos, ele finalmente entrou, o seu pulso a palpitar. A mulher mais velha no balcão, Dona Teresa, ele se lembrou agora do letreiro, olhou para ele com curiosidade educada. "Bom dia!" ela disse. "Posso ajudar?" Ele hesitou, a sua voz incerta, quando finalmente falou. "A mulher que estava aqui, Emília, ela trabalha aqui?" O sorriso da mulher suavizou-se de uma forma que o fez sentir-se exposto. "Sim," ela disse. "Ela ajuda a maioria das manhãs, mas se a está a procurar, receio que ela já tenha ido embora por hoje." Ela o estudou por um momento, depois acrescentou gentilmente. "Parece que viu um fantasma." Ele quase riu, mas saiu oco. "Talvez tenha visto," ele disse calmamente. Ele pediu um café apenas para ter algo para segurar, algo para o ancorar. Depois sentou-se junto à mesma janela onde Emília havia estado momentos antes. Dali, ele ainda conseguia ver fracas impressões das mãos pequenas das gêmeas no vidro. Ele tocou as marcas com as pontas dos dedos e sentiu algo dentro dele a romper. Algo que ele havia enterrado tão profundamente que pensou que tinha desaparecido para sempre. Durante os dias seguintes, ele deu por si a regressar ao café repetidamente, sempre em horários diferentes, sempre na esperança de a ver de novo. Às vezes ele a via a caminhar com as gêmeas perto do parque, as suas risadas a flutuarem no ar como música. Outras vezes ele só a via de longe, a cabeça ligeiramente curvada enquanto carregava compras ou falava com vizinhos. Cada vez que ele queria abordá-la, a sua coragem falhava. Ele não sabia como começar, como pedir desculpa por anos de silêncio e culpa. Que palavras poderiam desfazer o que ele lhe havia dito? Então, numa tarde chuvosa, o destino interveio. Ele estava a caminhar em direção ao café quando o céu se abriu e, em segundos, ele estava encharcado. Ao virar-se para regressar, ouviu uma voz familiar chamar, uma voz pequena e clara. "Mamã, o meu sapato!" Ele virou-se instintivamente. Do outro lado da rua, Emília estava ajoelhada ao lado de uma das gêmeas, a ajeitar o seu sapato rosa enquanto a outra menina agarrava um pequeno guarda-chuva. A chuva caía em lençóis prateados ao redor delas, e por um momento a visão delas juntas era tão bonita que doía. Sem pensar, ele atravessou a rua. "Emília!" ele disse, a sua voz quase perdida na chuva. Ela congelou. Devagar, ela se levantou, virando-se para ele. A sua expressão era indecifrável. Parte choque, parte medo, parte algo mais suave que ela tentava esconder. "Kevin", ela sussurrou, mal audível. As gêmeas olharam para ele com curiosidade, os seus grandes olhos castanhos arregalados. Ele não sabia o que dizer. Cada palavra que ele havia ensaiado na sua cabeça se desvaneceu no momento em que a viu de perto. Ela parecia diferente, mais velha, mais forte, mas ainda dolorosamente familiar. A chuva colava o cabelo dela às suas faces, e ele teve o desejo súbito e avassalador de estender a mão e afastá-lo, mas não o fez. "Tu não devias estar aqui", ela disse finalmente, a sua voz firme, mas a tremer por baixo. Ele engoliu em seco. "Eu não planeei isto", ele disse. "Eu vim para cá por trabalho. Eu não sabia que estavas aqui." Ela soltou uma pequena risada sem humor. "Tu nunca soubeste onde eu estava, Kevin." As suas palavras o atingiram mais forte do que ele esperava. Ele olhou para baixo, a culpa a inundá-lo. "Eu sei", ele disse calmamente. "Mas agora sei." Por um momento, nenhum dos dois falou.
A chuva continuava a cair, a encharcar as suas roupas, e uma das meninas puxou a mão de Emília. «Mamã, quem é ele?» ela perguntou. Emília hesitou, os seus lábios entreabertos, mas nenhuma palavra saiu. O coração de Kevin revirou-se. Ele se ajoelhou para ficar ao nível dos olhos das meninas. «Olá», ele disse suavemente, oferecendo um pequeno sorriso. «Eu sou um amigo da vossa mãe». As meninas trocaram olhares curiosos, depois sorriram timidamente. Foi um momento tão simples, mas para Kevin sentiu-se como o mais profundo da sua vida. Quando ele finalmente se levantou, Emília olhou para ele por um longo tempo, os seus olhos cheios de perguntas e memórias. «Devemos ir», ela disse por fim, a sua voz quase a falhar. Ela virou-se para ir embora, as gêmeas agarradas às suas mãos, mas antes de se afastar completamente, ela parou e olhou para ele. «Tu devias ficar longe de nós», ela disse calmamente. «Já fizeste o suficiente». Então ela caminhou para a chuva, as duas menininhas a saltitarem ao seu lado, deixando Kevin parado sob o aguaceiro, o seu coração a partir-se de novo, mas desta vez pelas razões certas. Kevin não se moveu por muito tempo depois de Emília se ter ido embora na chuva. Os faróis da rua piscaram contra as poças e o mundo ao redor dele desfocou-se num movimento sem sentido. Carros passavam, pessoas apressavam-se sob guarda-chuvas, mas ele ficou paralisado a olhar para o local onde ela tinha desaparecido com as gêmeas. Cada parte dele queria correr atrás dela, dizer-lhe tudo o que ele não tinha dito durante anos, mas algo mais profundo, algo mais calmo, o reteve. Talvez fosse culpa, talvez fosse medo, talvez fosse a súbita compreensão de que desta vez correr atrás dela apenas a afastaria mais. Então ele a deixou ir, o coração a palpitar, a chuva a encharcar as suas roupas, até que ele não conseguia dizer onde acabava a tempestade exterior e onde começava a interior. Naquela noite, ele regressou à sua casa alugada junto ao oceano, encharcado, frio e vazio. Ele tirou o casaco molhado e sentou-se no escuro, o único som o bater implacável das ondas contra as rochas. Ele serviu-se de uma bebida, depois outra, mas o uísque queimava em vez de o anestesiar. As palavras dela ecoavam na sua cabeça. Fizeste o suficiente. Ele queria argumentar, defender-se, mas não havia ninguém para ouvir. E mesmo que ela estivesse lá, ele não sabia o que poderia dizer. Ela tinha razão. Ele tinha feito estragos suficientes. Ele tinha construído muros de orgulho tão altos que nem o seu próprio coração conseguia ver para lá deles. E agora ele estava a pagar o preço. Mas a imagem das gêmeas não o deixava. O riso delas, os seus olhos curiosos, a forma como uma delas havia puxado a mão da mãe e olhado para ele, tudo se repetia até que ele sentiu que estava a perder a cabeça. Os dias passavam, mas a chuva não parava. Era como se toda a cidade tivesse sido puxada para uma melancolia lenta e cinzenta que espelhava a sua. Kevin tentou focar-se no trabalho, atirando-se ao projeto do hotel com obsessiva precisão. Os empreiteiros ficaram impressionados, os investidores satisfeitos, mas nada disso importava. Os seus pensamentos vagueavam constantemente. Toda vez que fechava os olhos, ele via o rosto de Emília, mais velho, mais sábio, mas ainda carregando aquela mesma força tranquila que o levava à loucura. Ele pensou em como ela deve ter lutado a criar 2 crianças sozinha, e a vergonha que vinha com esse pensamento quase o esmagou. Ela havia feito o que ele era demasiado cobarde para fazer. Ela havia escolhido o amor em vez do medo, a coragem em vez do conforto. Uma noite, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo, ele foi dar um passeio pela costa. O mar estava inquieto,
ondas escuras a bater na areia, vento a puxar o seu cabelo. Ele parou perto da beira do cais, mãos nos bolsos, a olhar para o horizonte. Ele não ouviu passos atrás dele até que uma voz suave rompeu o som do vento. Não devias estar aqui sozinho. Ele se virou assustado e encontrou Dona Teresa, a dona do café, parada a poucos metros de distância com um xale enrolado firmemente à volta dos ombros. Ela deu-lhe um sorriso conhecedor. Tu tens andado a vir ao café, ela disse, e tens andado a olhar para alguém que não quer ser olhado. Ele não negou. Ele apenas anuiu, a garganta a apertar. Ela tem todo o direito de me odiar, ele disse calmamente. Dona Teresa estudou-o por um longo momento. Depois disse: talvez, mas o ódio e a dor não são a mesma coisa. A dor ainda pode perdoar. As palavras ficaram com ele muito depois de ela se ter ido embora. Naquela noite, ele não conseguia dormir. Em vez disso, ele escreveu. Não foi algo que ele planeou, apenas aconteceu. Ele sentou-se à sua secretária com uma folha de papel em branco e começou a verter tudo o que havia enterrado durante anos: a raiva, o medo, o arrependimento. Ele escreveu sobre o dia em que a afastou, sobre o vazio que se seguiu, sobre como ele tinha passado anos a fingir que o sucesso podia preencher o espaço que ela deixou para trás. Ele escreveu sobre as gêmeas, como vê-las o havia desfeito, como ele tinha visto o seu reflexo nos olhos delas e percebido que elas eram a prova de tudo o que ele havia deitado fora. As palavras vieram em fragmentos, irregulares e crus, mas quando ele terminou, o papel estava úmido com lágrimas que ele não se apercebera que estava a derramar. Na manhã seguinte, ele dobrou a carta e deslizou-a para dentro de um envelope. Ele não sabia se alguma vez lhe a daria, mas escrevê-la tinha feito algo por ele. Tinha tornado o peso no seu peito um pouco mais leve. Durante a semana seguinte, ele tentou reconstruir-se, não por ela, mas porque percebeu que o homem que ela havia deixado para trás não era alguém que ele próprio respeitava. Ele começou a ajudar no local do hotel pessoalmente, a trabalhar ao lado da equipa em vez de ladrar ordens. Ele doou equipamento à escola local e financiou anonimamente reparações para a creche perto do café. Ele não queria crédito ou reconhecimento, ele só queria fazer algo que não fosse sobre si mesmo, por uma vez. Então, numa manhã, o destino interveio novamente. Ele tinha ido à padaria cedo para ir buscar café para a equipa e, ao sair, quase colidiu com uma figura familiar. Emília estava parada à sua frente, a segurar 2 pequenos sacos de papel, os seus olhos arregalados de surpresa. Por um momento, nenhum falou. Ela parecia diferente na luz da manhã, mais suave, mais calma, mas ainda havia tensão na forma como ela se segurava. Eu não esperava ver-te aqui, ela disse finalmente. Ele anuiu, a tentar firmar a sua voz. Eu também não esperava ver-te, ele admitiu. Houve uma pausa constrangedora antes que ela adicionasse calmamente. As meninas falam de ti. Pensam que és alguém importante porque conduzes o carro grande e preto. Isso o fez rir, um som baixo e silencioso que soou estranho depois de tanto tempo. Eu não sou assim tão importante, ele disse. Já não sou. Ela hesitou, depois suspirou. Kevin, eu não quero que isto se complique. As minhas filhas estão felizes. Elas não precisam... Ela parou, e ele conseguia ouvir as palavras não ditas. Elas não precisam de ti. Ele anuiu lentamente. Eu sei, ele disse. Eu não estou aqui para estragar nada. Eu só queria vê-las de novo, ver-te a ti. Os olhos dela suavizaram-se pela primeira vez. Por quê? Ela perguntou. Por que agora?
Ele respirou fundo, a sua voz baixa. Porque eu finalmente entendo o que eu destruí. A honestidade no seu tom a assustou. Por um longo momento ela não falou. O mundo parecia estreitar-se apenas para os dois, a luz do sol da manhã a projetar um brilho dourado suave no seu cabelo. Tu não podes simplesmente voltar e consertar tudo com palavras, ela disse finalmente. Tu não podes apagar o que aconteceu. Ele anuiu novamente. Que, eu sei, ele disse calmamente. Mas talvez eu possa começar com algo pequeno. Talvez eu possa provar que mudei. Ela o estudou por um longo momento, à procura no seu rosto como se estivesse a tentar encontrar o homem que costumava conhecer. O que quer que ela viu ali fez a sua expressão vacilar ligeiramente. As meninas adoram o parque junto à fonte. Ela disse por fim. Nós vamos lá a maior parte das tardes. Não foi perdão, mas também não foi rejeição. Foi uma porta deixada ligeiramente aberta. Kevin não sorriu, mas os seus olhos brilharam com algo perto da esperança. Então vemo-nos lá, ele disse suavemente. Quando ela se afastou, ele ficou enraizado no local, o cheiro a pão fresco ainda agarrado ao ar. Pela primeira vez em anos, o futuro não parecia um fardo. Sentia-se como uma possibilidade. Ele sabia que isto não seria fácil. Ele teria que reconquistar cada segundo da confiança dela, mas ele estava pronto, porque pela primeira vez na sua vida, ele não estava a perseguir o sucesso, ou o orgulho, ou o controlo. Ele estava a perseguir a redenção, e desta vez ele não pararia até a encontrar. As semanas seguintes desenrolaram-se num ritmo que Kevin não sabia que precisava. Todas as tardes, assim que o sol começava a descer no céu, ele dava por si a caminhar para o parque perto da fonte. Começou calmamente, quase cautelosamente, como duas pessoas a testar a profundidade de água frágil. Emília sentava-se no banco perto do grande carvalho, os seus olhos a seguir as gêmeas enquanto brincavam com as outras crianças. Kevin manteve a sua distância a princípio, sentado noutro banco do outro lado do caminho. Às vezes as meninas notavam-no e acenavam, às vezes estavam demasiado absortas nos seus jogos para se importar. Mas Emília sempre notava. Ela nunca disse muito, apenas um breve aceno de reconhecimento quando ele chegava, e às vezes um sorriso fraco, hesitante, quando ele ia embora. Não era muito, mas para Kevin era tudo. Ele não tentou forçar. Em vez disso, ele simplesmente apareceu. Alguns dias ele trazia pequenas coisas para as gêmeas. Livros, um conjunto de lápis de cor, uma caixa de muffins de chocolate da padaria. Ele nunca lhes dava diretamente a Emília. Ele os entregava às meninas quando elas corriam por ele, e elas corriam sempre de volta para ela com olhos brilhantes, a segurar os presentes como tesouros. Emília não as impedia, mas também não lhe agradecia, pelo menos não em voz alta. No entanto, uma tarde, quando ela juntou as meninas para ir embora, ela olhou para ele e disse calmamente: "Elas não devem esperar isto todas as vezes." Ele anuiu, a sua voz baixa e sincera. "Eu sei. Eu só gosto de as ver a sorrir." Foi a primeira conversa real que tiveram desde aquele dia na chuva. Com o tempo, os seus encontros tornaram-se mais longos, mais naturais. Às vezes, ela sentava-se ao lado dele no banco enquanto as gêmeas brincavam, embora mantivesse um espaço cuidadoso entre eles. Falavam de coisas comuns, a cidade, o café, o amor das gêmeas pela pintura, a escola que em breve começariam. Kevin ouvia mais do que falava. Era estranho para ele, um homem habituado a comandar cada divisão em que entrava, simplesmente ouvir e não controlar a conversa.
Mas com Emília, ele descobriu que queria ouvir tudo, cada pequeno detalhe da vida dela que ele havia perdido. Quando ela falava das noites em que ficava acordada com 2 bebés a chorar, ou das manhãs em que ia trabalhar com apenas 1 hora de sono, a culpa o atravessava como uma lâmina. Tu fizeste tudo sozinha, ele disse um dia. A sua voz mal era um sussurro. Ela não olhou para ele quando respondeu. Eu não tive escolha. Kevin começou a mudar de maneiras que nem ele notou a princípio. Os seus funcionários no projeto do hotel viram-no antes dele. Ele ainda era firme, ainda profissional, mas a aspereza tinha desaparecido. Ele sorria mais, perguntava pelas famílias deles. Parou de medir o tempo apenas em lucros e prazos. Era como se aquelas tardes tranquilas no parque estivessem a religar algo dentro dele, a suavizar as partes dele que tinham sido endurecidas por anos de orgulho e controlo. E Emília notou-o também, embora não dissesse nada. Ela via como ele se agachava para falar com as gêmeas, em vez de as encarar de cima, como a sua voz suavizava quando ele perguntava sobre os seus desenhos, como ele parecia carregar a mesma exaustão e esperança que ela própria tinha carregado. Um dia, enquanto as gêmeas brincavam junto à fonte, a mais nova, Lia, escorregou na pedra molhada e começou a chorar. Antes que Emília pudesse alcançá-la, Kevin já estava lá, ajoelhado ao lado da menina, a verificar o joelho dela à procura de arranhões. Ei, está tudo bem, ele disse suavemente, as suas mãos a tremer ligeiramente. É só um pequeno inchaço. Ele meteu a mão no bolso e tirou um pequeno lenço, a dar palmadinhas no arranhão enquanto Emília se aproximava. Por um breve momento as mãos deles roçaram e ela congelou. O toque enviou um choque através dos dois, familiar, elétrico e aterrorizante. Quando ele levantou o olhar, os seus olhos se encontraram e pela primeira vez ela não desviou o olhar. Obrigada, ela sussurrou. Ele anuiu, mas a sua voz falhou quando respondeu. Tu não tens de agradecer. Depois disso, algo subtil mudou. Ela parou de o evitar tanto. Ela começou a fazer-lhe perguntas, pequenas e cautelosas no início. Há quanto tempo ele planeava ficar na cidade? Qual seria o seu próximo projeto? Se ele ainda mantinha contato com alguém da cidade? Ele respondia honestamente, já não se escondendo por trás da armadura de um executivo polido. Eu costumava pensar que construir coisas era o meu propósito, ele lhe disse uma tarde, a observar as gêmeas a perseguir pombos pela relva. Agora apercebo-me de que passei anos a construir muralhas em vez disso. Ela não disse nada, mas ele viu o seu olhar para ele, o mais fraco traço de emoção a piscar na sua expressão. Uma noite ventosa, as gêmeas correram até Kevin a segurar um desenho. Olhe, disseram, os seus rostos a brilhar de orgulho. Era uma imagem de 4 bonecos de pau, um homem, uma mulher e 2 meninas, de mãos dadas sob um grande sol. Esse é você, disse Rosa, a apontar para a figura alta. O fôlego de Emília ficou preso. Ela abriu a boca para dizer algo, para as corrigir, mas as palavras não saíram. Kevin sorriu, embora os seus olhos brilhassem. É lindo, ele disse suavemente. Quando as meninas voltaram a correr, Emília olhou para ele com algo perto do pânico. Tu não podes encorajar isso, ela disse, a sua voz a tremer. Elas não entendem. Kevin encontrou o seu olhar. Então ajuda-me a entender, ele disse calmamente. Porque tudo o que eu vejo é o que eu deitei fora. Ela virou-se, as suas mãos a agarrarem à borda do banco. Tu achas que podes simplesmente voltar e consertar tudo com palavras amáveis e pequenos presentes.
Não é assim que funciona, Kevin. Eu tive que me tornar outra pessoa para sobreviver ao que tu me fizeste. Ele engoliu em seco. Eu não quero consertar tudo, ele disse. Eu só quero fazer parte do que é real agora. Mesmo que seja pequeno. Houve um longo silêncio entre eles, quebrado apenas pela risada das crianças por perto. Então, quase imperceptivelmente, ela anuiu. Então prova-o, ela disse, e assim ele o fez. Durante as semanas seguintes, Kevin continuou a aparecer, não como um salvador ou um homem a tentar reaver algo, mas como alguém disposto a aprender. Ele ajudou na creche, doou material para o centro comunitário local e até se ofereceu para arranjar um baloiço partido no parque. Cada ação era calma, genuína e sem expectativa. Lentamente, as paredes entre eles começaram a desmoronar-se. As gêmeas começaram a chamá-lo de Sr. Kevin, e Emília já não as corrigia. Ela até começou a rir de novo quando ele estava por perto, risadas suaves e desprotegidas que o lembravam das noites que eles costumavam passar a conversar até de madrugada. Uma tarde, quando o céu estava a ficar cor-de-rosa e dourado, Emília se virou para ele e disse: Elas vão perguntar um dia sobre ti, sobre por que não estavas lá. A sua voz tremeu, mas os seus olhos estavam firmes. Kevin respirou fundo. Então diz-lhes a verdade, ele disse. Diz-lhes que eu era um tolo que não sabia o que era o amor até que foi tarde demais. Ela olhou para ele por um longo tempo e pela primeira vez desde que se tinham encontrado novamente, os seus olhos suavizaram-se completamente. Não havia raiva, nem ressentimento, apenas compreensão tranquila e frágil. Naquela noite, Kevin não conseguia dormir, mas desta vez não era por causa da culpa. Era por causa de algo que ele não sentia há anos: esperança. Esperança real, dolorosa, bonita. Ele não sabia o que viria a seguir, ou se alguma vez seria totalmente perdoado, mas ele sabia uma coisa: ele não ia embora novamente. Pela primeira vez, ele havia encontrado algo pelo qual valia a pena ficar. A manhã em que o mundo começou a mudar para eles, chegou calmamente, sem aviso. Kevin acordou cedo. A fraca luz do amanhecer a pintar o oceano em tons suaves de prata e dourado. Ele tinha se tornado um homem que encontrava paz nas manhãs cedo. O som das ondas havia se tornado o seu batimento cardíaco. A quietude antes de a cidade acordar uma espécie de oração. Ele serviu-se de uma chávena de café e ficou junto à janela a pensar em como tanto havia mudado em apenas alguns meses. Ele já não morava num penthouse rodeado de silêncio, mas numa pequena casa alugada onde a risada da rua entrava pelas janelas abertas. O seu telefone tocava menos estes dias, mas quando o fazia, já não o enchia de pavor. Pela primeira vez em anos, ele não estava a perseguir o tempo, ele estava a viver dentro dele. Essa tarde, Emília o convidou a juntar-se a ela e às gêmeas para o festival de primavera da cidade. Era a primeira vez que ela lhe pedia para ir a algum lado com elas, e quando o fez, a sua voz carregava uma incerteza tranquila, como se ainda estivesse a testar os limites de o quanto podia confiar nele. As meninas continuam a perguntar se vais estar lá, ela disse, sem encontrar os seus olhos. Ele teve que lutar para manter a voz firme quando respondeu: Eu não perderia por nada. Quando ele chegou mais tarde naquele dia, a praça estava viva com cor e risos. Barracas ladeavam as ruas a vender flores, doces e artesanato, enquanto a música flutuava de um pequeno palco perto da fonte. O ar cheirava a caramelo e sal do oceano. Emília estava junto à fonte, o cabelo solto ao redor dos ombros,
a vestir um vestido azul claro que o lembrava dolorosamente da primeira vez que a viu anos atrás. As gêmeas correram até ele assim que o avistaram, as suas pequenas mãos a agarrarem a dele. "Você veio!" gritaram em uníssono, a sua excitação tão pura que quase o fez cair de joelhos. Os 4 passaram a tarde juntos, movendo-se pela multidão como uma família que sempre o havia sido. As meninas puxavam-no para todas as barracas, a exigir que provasse isto ou tentasse aquilo, o seu riso uma melodia constante ao redor dele. Emília observava-os com uma mistura de alegria e algo mais profundo, algo que se parecia com medo, medo de que tudo aquilo pudesse ser bom demais para durar. De vez em quando, os seus olhos se encontravam, e nesses breves olhares, palavras não ditas passavam entre eles. Ainda não era perdão, mas era uma ponte para ele. À medida que o sol começava a pôr-se, a praça encheu-se de luz dourada, e uma banda começou a tocar música suave perto da fonte. As gêmeas dançaram desajeitadamente no espaço aberto, os seus pequenos braços a esvoaçarem enquanto giravam em círculos, a rir até caírem. Emília sorriu, a mão a cobrir a boca enquanto as observava. Kevin estava ao seu lado, perto o suficiente para sentir o calor da sua presença, mas não o suficiente para a assustar. "Elas parecem-se consigo quando sorriem", ele disse suavemente. Ela virou-se para ele, a sua expressão indecifrável. "Não", ela disse após um momento. "Parecem-se consigo." Ele não soube o que dizer, então apenas anuiu, a garganta apertada com emoção. Então algo inesperado aconteceu. Uma das gêmeas, Lia, correu até o palanque da banda, puxou a manga de um músico e sussurrou-lhe algo. O homem riu e anuiu. Um momento depois, a música parou e a multidão se acalmou enquanto Lia subia no pequeno palco, a sua irmã a segui-la logo atrás. Emília congelou, o seu rosto a ficar pálido. "Oh, não!" ela sussurrou. "O que é que elas estão a fazer?" Kevin sorriu fracamente. "Acho que estamos prestes a descobrir." Lia pegou no microfone, a sua pequena voz a ecoar pelos altifalantes. "Nós queremos cantar uma canção para a nossa mamã", ela disse, a sua voz a tremer ligeiramente. "Porque ela é a mamã mais corajosa do mundo." A multidão rebentou em aplausos, mas Emília ficou imóvel, lágrimas a encherem os seus olhos. Quando as meninas começaram a cantar, não foi perfeito. Algumas palavras foram esquecidas, a melodia vacilou, mas foi bonito. As suas vozes carregavam inocência e amor em cada nota, e quando terminaram, não havia um olho seco na praça. Emília cobriu o rosto a soluçar calmamente, enquanto Kevin estava ao lado dela, o seu coração a partir-se e a curar-se ao mesmo tempo. Quando as meninas voltaram a correr, Emília ajoelhou-se para as abraçar a sussurrar: "Vocês são o meu mundo inteiro." Lia olhou para ela com a mesma calma sabedoria que as crianças às vezes carregam e disse suavemente: "O Sr. Kevin ajudou-nos a praticar." Os olhos de Emília arregalaram-se enquanto ela olhava para ele. Ele não queria que ela soubesse. Havia passado as últimas noites a ajudá-las a memorizar as palavras, sentado com elas no parque, depois de ela ir para casa. "Tu fizeste isto?" ela perguntou calmamente, a sua voz a tremer. Ele hesitou antes de responder. "Elas queriam fazer-te sorrir." Algo nela quebrou então, não de uma forma dolorosa, mas de uma forma que libertou toda a tensão que ela vinha a carregar há anos. Ela se levantou a limpar as lágrimas e, antes que pudesse se conter, ela se adiantou e o abraçou. Foi hesitante a princípio, os seus braços incertos, mas quando ele a envolveu, ela não se afastou. Pela primeira vez desde que tudo havia desmoronado,
Ela se permitiu encostar-se a ele, sentindo o seu calor, o seu batimento cardíaco, o seu pedido de desculpa silencioso na forma como ele assegurava. Tu mudaste de verdade. Ela sussurrou contra o seu peito. Eu tive que mudar, ele disse suavemente. Porque perder-te foi a única coisa que me ensinou o que o amor realmente é. As semanas que se seguiram foram mais gentis, cheias de pequenos momentos que uniram os inícios de uma nova vida. Kevin não apressou nada. Ele não pediu mais do que ela estava disposta a dar. Às vezes ele se juntava a elas para jantar, às vezes ele simplesmente as acompanhava até casa depois do parque. As gêmeas tinham começado a chamá-lo de pai, sem sequer o perceberem, e embora isso assustasse Emília a princípio, ela não as corrigia. Sentia-se bem, de uma forma que as palavras não conseguiam explicar. O dia em que ela finalmente o convidou para entrar na casa delas, sentiu-se como a atravessar uma linha invisível. Era uma casa pequena, acolhedora e cheia de vida, desenhos colados nas paredes, o cheiro a bolachas no ar. Ele ficou lá por muito tempo, a absorver tudo, e disse calmamente: é assim que um lar deve ser. Uma noite, enquanto estavam sentados juntos depois de as gêmeas terem ido para a cama, Emília olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eu perdoei-te há muito tempo, ela disse suavemente. Mas eu não sabia como te deixar entrar de novo. Eu não confiava em mim para não ser magoada de novo. Kevin esticou a mão para a dela, a sua voz firme. Então não confies em mim ainda. Apenas deixa-me conquistar isso. Ela sorriu fracamente, os seus dedos a apertarem os dele. Tu já estás a conquistar. Anos mais tarde, as pessoas naquela cidade ainda falavam do dia em que o CEO, que outrora era dono de metade da cidade, escolheu ficar na sua pequena cidade costeira. Diziam que ele construiu uma escola, abriu um centro comunitário e passava todos os fins de semana no parque com as suas filhas e a sua esposa, a mulher que outrora se tinha ido embora dele. Mas, para Kevin, nada disso era sobre o que as pessoas diziam. Era sobre o som da risada de manhã, o cheiro a panquecas ao domingo e a forma como Emília olhava para ele às vezes, os seus olhos cheios do amor que eles lutaram tanto para reconstruir. Ele tinha outrora acreditado que o sucesso significava controlo, que o poder era a única forma de se proteger da dor. Mas agora, ao observar as suas filhas a perseguirem-se pela relva, enquanto Emília estava sentada ao lado dele com a mão na dele, ele entendia a verdade da qual passara metade da vida a fugir. O amor não era sobre controlo, era sobre rendição. Era sobre aparecer repetidamente, mesmo quando não merecias outra chance. E desta vez, Kevin não era apenas um homem a tentar fazer as pazes. Ele era um homem finalmente a viver a vida que outrora deitou fora e a perceber que valia cada erro que foi preciso para encontrar o caminho de volta.